Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. E a gente está começando mais um Café com Jesus. Casal cristão. Pegue o seu café. Eu estou preparando um café preto. Ou um chazinho sem açúcar de capim-limão. Capim-limão. Ai, então. Então, antes da palavra, meus amados, vai lá, se inscreva no canal. Dê o seu joinha e acione o sininho para que o YouTube avise você que há uma nova notificação, ok? E bora para a palavra, Dedé. Bora. Então pegue também agora a sua Bíblia, a palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel, um livro que eu confesso que eu ainda não tinha lido, mas que essa semana falou muito forte ao meu coração. O William meditou nessa palavra também esses dias e ele também sentiu que a gente devia compartilhar com vocês, amém? Glória a Deus, amém. Então, abra a Bíblia em Ezequiel capítulo 3, nós vamos ler aqui alguns versículos, tá, meus irmãos? Para vocês compreenderem sobre o que diz essa palavra, amém? Então, vamos começar no versículo 4. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu te tivesse enviado a eles, teriam te ouvido. Mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouvirão, pois todos da casa de Israel são imprudentes e duros de coração. Eis que eu tenho feito tua face forte contra as faces deles, e a tua testa forte contra as testas deles. Como um diamante mais duro do que a pedra, fiz a tua testa. Não os temas, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Além disso, ele me disse, filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebe-as no teu coração e ouve com teus ouvidos. E vai, chegue-se aqueles do cativeiro, aos filhos do teu povo, e fala a eles, e lhes diga, assim diz o Senhor Deus, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Amém? Amém. Meus irmãos, nessa palavra, eu senti muito forte que aqui o Espírito Santo, ele está falando ao Ezequiel, o profeta, né, o sacerdote. Ele se apresenta, né, tem toda uma apresentação do Espírito Santo para Ezequiel. E quando chega aqui no capítulo 3, ele já está dando aquelas coordenadas do que ele quer que Ezequiel faça para o povo de Israel, que é levar uma palavra que não é uma palavra doce, na verdade vai ser uma palavra mais amarga, uma palavra de repreensão, porque o povo de Israel estava rebelde. Então o povo, para se libertar desse cativeiro de rebeldia, precisava receber uma palavra mais dura, para que eles entendessem os caminhos errados e se consertassem, tivessem o coração quebrantado, né, William? Exato. E pudessem servir a Deus e sair dessa situação que eles estavam. Porém, ele também já prepara Ezequiel de que não seria fácil, porque você chegar hoje em dia, meus irmãos, vamos trazer para nossa atualidade aqui. Hoje em dia a gente sabe que existem pessoas, existem povos, determinadas pessoas na sociedade, grupos, enfim, que são pessoas que estão com o coração duro. E quando a gente que é cristão, você chega ali, você quer trocar uma ideia com a pessoa, quer falar de Cristo, a pessoa ela já fecha a cara, ela já te olha com um olhar assim para te pôr medo, para você nem falar. Vira as costas. Exatamente, vira as costas. Quando não, ela pode até te xingar ou fazer qualquer atitude para que você se sinta até ameaçado, né, naquela situação. Exato. Então, assim, o argumento da pessoa é bem raso, porém, com esse jeito, né, com essa cara de pôr medo, tal, essa banca que a pessoa põe pra cima da gente, ela acaba causando muitas vezes um certo medo, um receio de você falar a verdade para aquela pessoa, que o que ela tá fazendo é errado, que Deus não se agrada daquilo, que existe um caminho perfeito e agradável, que é o caminho do Senhor Jesus, amém?
e que na verdade tudo que ela acha que ela conhece da Bíblia, de Deus, de Jesus, está equivocado. Então a gente quer tentar abrir os olhos dessas pessoas, porém a imprudência e a dureza de coração dela não permite, às vezes, a gente conseguir falar tudo que a gente precisa falar, que Deus, né, quer que a gente fale. Porém, Deus deixa muito claro aqui também que Ele está dando essa oportunidade, né, para a pessoa ouvir a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, do caminho errado que ela tem andado, quanto à sua desobediência, né, e tal, e se consertar. Agora, se a pessoa ela não quiser ouvir, e se ela não quiser mudar a conduta dela, pelo menos um profeta foi mandado até ali, e isso, diante de Deus, está gravado. Deus sabe que nós fizemos a nossa parte, nós levamos a palavra para aquela pessoa, mas ela, infelizmente, não quis se arrepender, quis continuar vivendo a vida dela da maneira que ela acha que convém, né? Glória a Deus. É exatamente isso mesmo, Débora. Eu levo até pra gente mesmo aqui, né? Então, quando eu estava, né, com esse espírito de rebeldia do povo de Israel, inclusive, sim, né, que eu não gostava de ouvir a palavra de Deus, houve um momento que foi muito difícil para mim, né? Eu trago muito para minha vida isso, né, que a Débora estava falando, porque estamos vivendo tempos difíceis de acreditar nas outras pessoas, né, de acreditar em coisas que a gente não vê. Sim. É isso que está sendo um grande problema. Prova, então, né? O espírito da rebeldia, né, ele faz você cada vez mais ficar distante da palavra de Deus, né, independente de Deus, e faz você cada vez mais fechar os teus olhos espirituais para o que está acontecendo na atualidade. O que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, que é o meu povo, né? Sim. E eu me levo muito como Ezequiel, né? Porque Ezequiel, ele foi preparado, né? Ele já era um sacerdote, só que Deus veio por revelação a ele para levar a palavra de Deus para o próprio povo dele, que cativo pela Babilônia, né? Por Nabucodonosor, né? Se fechou cada vez mais para Deus. Talvez a gente esteja se perguntando aqui, eu tô seguindo, né? Eu tô fazendo bem, eu tô sendo uma boa pessoa, mas tudo tá vindo contra mim, entendeu? E talvez o povo de Israel naquela época fosse esse o pensamento deles também. Então eles se fecharam e permitiram que o espírito da rebeldia, né, e da cegueira espiritual, que eu chamo isso de cegueira espiritual, não permitisse que a palavra de Deus entrasse neles. Então eu levo isso muito para mim. Por quê? Porque eu e a Débora hoje estamos aqui para falar com você. Hoje nós estamos fazendo o papel de Ezequiel aqui. Talvez o que a gente vai dizer aqui você não vai gostar, entendeu? Sim. Mas daí você consegue tirar um nível de relacionamento que você está com Deus, certo? Por exemplo, o que nós temos hoje na nossa sociedade? Hoje a nossa sociedade é a sociedade da liberdade, é a sociedade da droga, né? Do sexo, do rock and roll. E nós nunca tivemos uma sociedade tão aprisionada na depressão, nas dívidas, nas enfermidades. Uma sociedade que acha que é livre, que isso é liberdade, mas na verdade eles estão aprisionados no Egito e mal sabem. Exatamente, então eles estão presos lá na Babilônia. As pessoas acham que estão livres, ela acha que ela encher a cara e acha que vou usar droga, não vou assaltar, né? E vou sair com um monte de gente, vou falar palavras torpes, vou sair com um monte de gente, entendeu? Vou adulterar, vou ser infiel. Elas acham que isso é a coisa normal, e isso é uma coisa que a palavra de Deus liberta. E a palavra de Deus abomina. Então talvez isso que vai chegar a você agora, que eu estou dizendo aqui, deve estar doendo, né? Ou não, e talvez esteja abrindo os teus olhos para a realidade, né? Então, o que eu e a Débora estamos querendo dizer para você, que nós fomos preparados hoje para puxar uma orelha. Porque do mesmo modo que alguém puxou a nossa orelha, nós vamos puxar uma orelha aqui também, né? Então, o que eu estou dizendo para você? Que a palavra de Deus, Deus prepara para quem vai pregar.
endurece a testa para falar com o povo rebelde. Então esse espírito da rebeldia, ele é um espírito perigosíssimo, porque ele inverte, ele faz o certo virar errado e o errado virar o certo. Verdade. Né? Sim. Então, se nós temos uma sociedade tão aprisionada nas enfermidades, nas dívidas, né, nos problemas conjugais, então você exatamente, né? então de comportamento hoje em dia. Talvez hoje seja a hora de você que está escutando essa palavra, seja a hora de você voltar para Jerusalém, de você voltar para sua casa, se isolar um pouco, meditar, praticar da primazia palavra de Deus, entendeu? Estudar a palavra de Deus, ver o que as escrituras estão falando para que a sua vida seja liberta desses problemas. E as escrituras, elas nos dizem, são as promessas de Deus que se transformam em milagre na tua vida. Elas mudam o seu espírito, mudam sua forma de ver, né? Ela fez isso comigo. E muitos anos eu levei isso, né? Muitos anos eu fui rebelde. E qual era o problema meu? O meu problema é que eu não colocava Deus nos meus planos. Eu não dava primazia ao meu Senhor. Eu não colocava Deus aos meus planos. E quando dava errado, eu queria pedir ajuda. Entendeu? Mas daí Deus olha pra você e fala o quê? Mas não ajuda de Deus, né? Ajuda de Deus, exatamente. Era ajuda mas daí, de pessoas. Exatamente. Né? E Deus, eu via Deus lá no céu falando assim: se eu tivesse no teu plano, não era pra estar dando errado. Entendeu? E às vezes, eu vou falar uma coisa que é real aqui. Às vezes, Deus permite que o diabo coloque coisas excepcionais na sua vida. Saúde, riqueza, né? Família. Coloca tudo, tá tudo bem na tua vida. Só tem uma coisinha que a pessoa não percebe. Ela diz o seguinte: eu não preciso de Deus. Minha vida tá perfeita. Então isso também é uma estratégia de Satanás, para que a pessoa que tem a vida perfeita não se relacione com Deus. Porque ela sabe que quando chegar no final, o diabo vai olhar assim: mas você nunca falou com Deus, né? Você nunca comentou nada sobre Deus. E quando alguém ia falar sobre Deus com você, você desvirtuava, você virava as costas, você falava de outro assunto. Né? Então, perceba uma coisa aqui: o espírito da rebeldia, ele esfria a tua fé, ele engana, ele rouba, ele destrói, ele faz você perder a paciência com qualquer coisa. Né? Você viu às vezes uma notícia na internet ou no celular, né? Você viu uma notícia, ou você vai no mercado e vê o valor que está o produto do mercado, ou vai no posto de gasolina e vê uma informação errada, e quando você vai pagar o combustível é mais caro, e aí você acaba gerando uma rebeldia dentro de você, porque às vezes você está passando com um problema financeiro, e aí aquele espírito faz você: tá vendo? Ó, tá vendo? Olha só esse mundo como é injusto, né? Aí verdade. Ó, tá todo mundo contra você. É verdade, sim. E o espírito da rebeldia é isso, e talvez fosse isso que fizesse aqui com o povo de Israel. Vocês estão cativos na Babilônia, vocês estão presos. Ezequiel estava com eles. E Deus preparou Ezequiel para que Ezequiel fosse pregar a palavra de Deus para eles. Por quê? Porque Deus queria libertar o povo de Israel do cativeiro. Queria libertar o povo de Israel da maldição da lei. Queria libertar o povo de Israel do aprisionamento que eles tanto achavam que era liberdade. Sim, é isso mesmo. E quando a gente chega para uma pessoa, né, William? Você pode falar isso porque tem tudo a ver com o que você estava falando aqui agora, que você passou. Quando a gente chega para uma pessoa que está, né, com esse espírito da rebeldia, para você conseguir falar alguma coisa para essa pessoa e ela te dar ouvidos, é muito difícil, meu irmão. É muito difícil. Por quê? Porque a pessoa que ela está sobre, né, a influência da rebeldia, ela se torna dura, uma pedra, né? Então ela faz isso para que afaste pessoas de luz. Ela faz isso para conseguir sustentar aquela, como o pessoal fala, aquela marra, né? Orgulho. Aquele orgulho de eu não preciso disso que você tem para me falar.
Porém, o Senhor, Ele nos prepara para falar até com essas pessoas que estão na rebeldia. Porque aqui em Ezequiel, no versículo 9, ele diz exatamente isso: como um diamante mais duro do que pedra fiz sua testa. Então não tema, não se assuste com os olhares, né, desses rebeldes. Ele fala exatamente isso para Ezequiel. Fica tranquilo, porque eu já te preparei para você ir lá e ficar frente a frente com esse pessoal, e independente do que eles tentarem te amedrontar, você não precisa temer. Primeiro, porque o Senhor era com ele, amém? E se o Senhor é conosco, quem vai ser contra nós, né? Ninguém. Exatamente. E segundo, porque ele preparou, ele nos prepara. Existe uma passagem em Lucas, que o William vai ler aqui, que fala sobre Jesus ter deixado isso claro para os discípulos antes dele partir e ir para a glória. Para a glória. Ele fala exatamente isso. Onde é que está aqui? Lá no 24:49, no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. Exatamente, ali ele já estava preparando os discípulos. Então falou, olha, volta para Jerusalém, né? Jerusalém significa casa, né? Na palavra aqui na Bíblia. Então volta para casa, se preparem, sejam revestidos de todo o poder do Espírito Santo, que é isso que nós, meus irmãos, temos que fazer. Eu e o William, a gente fala muito isso aqui, mas eu acho que nunca vai ser o bastante, até porque cada vídeo, nem todo mundo assistiu o anterior. Você tem que orar todos os dias, nós todos, não há exceção, meu irmão, desde o que começou hoje até aquele que está há, 30 anos pertencendo a um ministério no caminho do Senhor, tem que orar sem cessar. Isso é bíblico, orar e vigiar, e é sem cessar. Porque você tem que orar, porque a oração, ela é a nossa forma de batalha, de guerra. A gente se prepara para a guerra orando. A gente é revestido do poder de Deus orando, buscando Ele. E lendo a palavra de Deus no Evangelho, na Bíblia. Então a leitura da Bíblia, ela é um alimento para o nosso espírito. Todo dia eu tomo café da manhã, almoço, faço um lanchinho à tarde, janto e ainda como alguma coisa antes de dormir. Creio que todo mundo faz pelo menos essas refeições, graças a Deus por isso, amém? Porque o corpo precisa, senão o corpo padece, você começa a ter tontura, dá náusea, você fica meio, parece que eu vou desmaiar, não tô muito bem, porque você não comeu, você não bebeu, não se alimentou, não bebeu água. E a mesma coisa é com a palavra. O nosso espírito, ele tem que ser alimentado todos os dias. Então, no seu dia, reserve um espacinho de tempo, não importa o tempo, a quantidade, e sim a qualidade. Mas ore todos os dias e leia a palavra do Senhor todos os dias para você ter esse fortalecimento também espiritual para estar preparado para todos os momentos da sua vida. O momento que você tiver que ir lá dar uma palavra para alguém e essa pessoa chegar e estar também com a dureza no coração. Você vai ter que ter uma preparação espiritual para lidar com essa pessoa, com esse momento, amém? Exatamente. Só para finalizar aqui, então, só para deixar para você que é cristão. Você que é cristão, volte, entendeu? Para Jerusalém, se fortaleça. Tá na hora de assumir a tua posição, tá certo? E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, talvez Deus esteja chamando você. Esse é o momento de você se declarar para Ele como um verdadeiro cristão e começar a se preparar na palavra de Deus. Tá ok, meu amado? É verdade. Entregar a vida para Jesus enquanto a gente ainda tá aqui e a gente ainda tá tendo esse tempo. Amém? Então, para finalizar, meus irmãos, eu queria deixar esse último versículo aqui, onde o Espírito Santo falou para Ezequiel, e o mesmo ele diz para mim, para o Willi e para todos vocês, que é o seguinte: filho do homem, todas as minhas palavras que eu te falei, recebe-as no seu coração e ouve elas com teus ouvidos. Então vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e ouvir atentamente ao que Ele diz a cada um de nós, amém? Amém, glória a Deus. Meus amigos, essa era a palavra que a gente queria compartilhar com vocês hoje, que ela fale mais ao teu coração, amém? Medita nelas, para que o Espírito Santo fale com vocês e vá
abençoando, amém? Amém. Deus Até abençoe mais, cada um de vocês. Um abraço, até o próximo Café com Jesus. Valeu!